Estamos de volta, como eu falei para vocês, era rapidinho, beleza? Deixa eu olhar aqui de novo, rapaz, esse IPTV hoje tá bonito, ó. Vários polos, Barreiras, Campinas também tem vários polos de lá, Curral Novo, meu amigo Cícero Ramon que é de lá. Que mais aqui? Hugo Napoleão, Isaías Coelho, Jerumenha, Pavo Sul, Ribeira. Esse Ribeira Galiota, agora eu fiquei com dúvida. Tem Ribeiro Galiota e Ribeiro Gonçalves. Eu não estava tentando lembrar aqui de cabeça. Eu sei que Ribeiro Gonçalves eu conheço. Agora Ribeiro Galiota eu não estou lembrando de cabeça. Onde é que vocês ficam, meu povo? Coloca no chat aqui. Fazer umas aulinhas de geografia do Piauí para aprender todos os municípios bonitinhos que não aparecia aqui. Eu saber onde fica. Minha amiga Ana Cristina. Na de Uruçuí também, que está aqui pelo YouTube. Vamos continuar. Pessoal, seguinte. Lei de Hess. German Henry Hess. Quem foi este homem? O homem aí, de 1802 a 1850. O que foi que ele percebeu de diferente dos outros? Seguinte. Ele viu que numa reação química, a variação da entalpia é sempre a mesma. Tá certo? Tá? Ou ela acontecendo em uma etapa ou em várias etapas. Quando eu digo uma etapa, gente, é quando uma reação ocorre num processo único. Vamos supor, o A se transforma em B diretamente, tá? Mais ou menos assim. Tu tem uma reação onde o A forma B, certo? Etapa única. Só que algumas reações químicas, elas acontecem diferente. Tipo assim, ela ocorre mais etapas. Vamos supor, você tem um A que vai formar primeiro o D, que numa outra reação o D reagindo com o C, aí forma o B. Tipo assim, não, esse aqui fica feio, deixa eu botar aqui para ficar diferente. Como se fosse uma decomposição, deixa assim. Certo? Você vai ter mais de uma etapa para a reação ocorrer. Tá bom? Mais ou menos assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Apagar logo aqui. Desse jeito. Se você observar, a reação sai de A, vira B, aí depois B vira C. Então, para virar o B, ocorre primeiro uma entalpia. Primeiro acontece uma energia, o A se transforma em B. Aí, por o B virar C, ocorre uma outra energia, tá? Resumindo, A vira B, aí tu vai ter o ΔH1. Vai ser formado um ΔH aqui. Aí B se transforma em C. Aí tu vai ter o ΔH2. O que Hess percebeu é que eu posso somar essas equações e encontrar o valor final da seguinte maneira. Como? Como o B está nas duas reações, eu cancelo. Ó. Quem está de lados opostos, a gente pode cancelar. Quando eu cancelo B com B, eu vou ter A formando C e o ΔH3, que vai ser o ΔH dessa reação. Ele descobriu que basta eu somar o ΔH1 e o 2, eu encontro o ΔH3. Resumindo, utilizando duas reações, eu posso encontrar o ΔH de uma terceira, de uma reação global, de uma reação que ocorreu em várias etapas, utilizando o ΔH das reações parciais. Quer dizer, eu somo as equações e o valor final vai ser igual à soma dos ΔHs. Essa é a lei de Hess. O que é que ele diz? Que o processo direto, para mim ir de A para C, basta eu somar a entalpia 1, que é a entalpia 2, que ela vai ser igual a esse valor que eu estou calculando, que é o ΔH3. Fazendo o quê? Somando as equações. O povo se espanta, não sei porquê, não tem motivo. É na hora de somar uma expressão, uma equação química. Por isso que eu vou explicar passo a passo para vocês bem direitinho como é que você soma, tá bom?
Porque se você fizer a soma da equação bem direitinho, no final é só somar o valor das energias sem medo nenhum. Olha aqui esse exemplo, ó. Preste atenção. Eu coloquei uma aplicação da lei de Hess para o processo de passagem de 1 mol de água líquida para água gasosa, certo? Tem uma reação que é o seguinte, olha a primeira reação, a água líquida, ela se decompõe em hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso, certo? Aí tem uma segunda reação, que é o hidrogênio gasoso com oxigênio gasoso, formando o quê? Vapor de água. Reparem que eu tenho duas reações, eu quero formar uma terceira reação. Essa terceira reação eu quero a água líquida se convertendo direto em água gasosa. Como é que fica o cálculo? Bom, eu sei que para a água líquida se decompor, eu vou ter esse ΔH aqui, ó, mais 286. E para o gás hidrogênio reagir com gás oxigênio formando vapor de água, tem esse valor aqui, ó. São conhecidos, a questão já me deu. Aí eu vou somar a equação. Professor, como é que a gente soma a equação química? O segredo é o seguinte. Você pode cancelar os elementos iguais que estão de lados opostos. Por exemplo, por que o hidrogênio foi cancelado aqui e aqui? É porque na equação de cima, o hidrogênio aparece do lado dos produtos. Na equação de baixo, ele aparece do lado dos reagentes. Se as moléculas iguais aparecerem do mesmo lado, por exemplo, se elas estiverem do lado dos reagentes ou dos produtos, aí você soma. Quando estão de lados opostos, cancela. Ó. Que nem um gás aqui, ó. Ó o gás oxigênio. 1/2 de gás oxigênio cancelou com 1/2 de gás oxigênio. Depois que você cancelou todos os iguais, aí o que sobrar, você soma. Do lado esquerdo sobrou o quê? Água líquida. Então eu escrevi aqui, ó, água líquida formando, o que é que sobrou do lado direito? Água gasosa. Formando água gasosa. Aqui é a equação global. É a equação que eu queria chegar. Na química é muito comum uma questão chegar e falar assim para você, ei, eu tenho essas 3 reações aqui, eu queria saber o ΔH dessa minha reação bem aqui. E você consegue descobrir, pessoal, sem precisar fazer nenhum experimento, só a partir do ΔH de equações já conhecidas. Mas, Alcides, então qual vai ser o valor da água líquida indo para a água gasosa? Mais 44 kJ. Por quê? Porque eu peguei o valor da primeira reação, que é positivo, e somei com o da segunda, que é negativo. Quando eu fiz 286 menos 242, ficou 44 kJ. É isso que nós vamos aplicar aqui. Na lei de Hess, nós vamos ficar brincando com as equações para no final somar seus ΔHs. Qual vai ser o ΔH dessa reação? A soma das duas das duas parciais. Não se esqueçam. O ΔH final vai ser igual à soma dos 2 primeiros. Como é que a gente faz isso, professor? Você vai fazer 2 brincadeirinhas aqui. Ou vai inverter a equação, ou multiplicar e também dividir. Vai depender do que a questão está precisando. Você pode multiplicar ou dividir e pode inverter as equações. Para quê? Tudo no intuito de cancelar e encontrar a reação final. Tá bom? Mas essas regrinhas você tem que entender como ela funciona. A primeira regra é essa. Esse assunto, gente, você só aprende fazendo exercício. Aqui não tem segredo, não. Eu vou explicar as 2 regrinhas e a gente vai treinar. Olha aqui, ó. Quando você inverter uma reação, o sinal do ΔH também inverte. Olha aqui, ó. O que é inverter? Eu mudei a posição entre os reagentes e os produtos. Ó, observe que aqui tem o seguinte. H2O líquido com oxigênio gasoso. Olha, na primeira reação ela está do lado esquerdo. Embaixo ficou do lado direito. Isso significa que eu inverti a posição. O que é inverter, mais uma vez? Pegar os reagentes, colocar do lado dos produtos, pegar os produtos e colocar do lado dos reagentes.
Quando você faz isso, o sinal muda. Porque, ó, na primeira reação, era endotérmico, olha aqui, ó, positivo. Na hora que eu inverti, ficou negativo, exotérmico. Por quê? Porque numa reação química, gente, se o processo de ida é endotérmico, absorveu energia, é porque para voltar você tem que liberar, vai ser exo. É só você lembrar do derretimento do gelo. Para o gelo derreter, ele absorve calor. É um processo endotérmico. Mas para o gelo, para a água congelar, ela precisa perder calor. Então é um processo exotérmico, vai liberar. Então, se uma reação, a ida é exo, quando tu inverte, significa que a volta agora vai ser o sinal contrário, endo. Show? Então, de novo, você pode inverter reações. Então, quando você inverte, você olha para o sinal. Opa, era positivo. Agora que eu inverti, o ΔH fica negativo. Aí você faz a correçãozinha quando estiver escrevendo. Beleza? Que é a primeira regra? A primeira regra é, inverteu uma reação química, o sinal do ΔH também é invertido. Se era negativo, fica positivo e vice-versa. Segunda regrinha. Pode-se multiplicar os coeficientes da equação com o valor que você desejar. Multiplicar ou também dividir, tá, gente? Normalmente a gente acaba multiplicando. Mas quando você multiplica a equação toda, o ΔH tem que ser multiplicado também. Olha aqui, ó. Essa equação era o carbono grafite mais o gás oxigênio, formando o gás carbônico. Qual é o ΔH aqui? Menos 94,1 quilocalorias. Ela foi multiplicada por 2. Quando multiplica, pessoal, a gente substitui o valor. Aqui, ó, o coeficiente era 1. 2 vezes 1, 2. O coeficiente aqui também era 1. 2 vezes 1, o coeficiente agora é 2. Quando multiplica, a gente multiplica os coeficientes da reação. Não se esqueçam. O coeficiente é 1 aqui, ó. Multiplicou por 2, ó. 2CO2. Se eu multipliquei os coeficientes da reação, eu vou também multiplicar o ΔH. Por isso que aqui saiu de 94 para menos 188. Porque o ΔH foi multiplicado por 2. Beleza? Tranquilinho, viu como é simples? Show, segredo zero. Bem tranquilinho, ó. Eu já mostrei as duas regras. A gente pode multiplicar ou dividir e inverter. Agora vamos aplicar, porque aqui só dá para aprender aplicando. Aqui não tem o que fazer, não. Olha aqui a questão. Primeira teórica, segunda eu vou ter um cálculozinho. Considere o diagrama abaixo que representa a equação termoquímica genérica. Segundo a lei de Hess, a relação matemática é... Pessoal, seguinte. Tu tem aqui, ó, a molécula A, ela vira B. Depois a B vira C. A C vira D. Então, tu tem a entalpia 2, 3 e 4. Se eu quiser descobrir o valor de A indo direto para D, qual vai ser o valor desse ΔH? Lembre-se o que eu falei para vocês. Para você encontrar o ΔH de uma reação direta, uma equação global, basta você somar a entalpia de todas as parciais. Então, o ΔH1, pessoal, que vai ser aquela equação direta, vai ser a soma de todas as outras, ó. O ΔH2 mais o ΔH3 mais o ΔH4. Se estiver ainda confuso, tenha paciência, vai já ficar mais claro aqui para vocês. A resposta vai ser letra C. Resumindo, ó, para você encontrar o valor de uma equação global, uma equação mais direta, é só somar a entalpia das parciais. Tranquilinho? Show demais, meu amigo. Sussa. Ó, a maioria das questões que eu botei hoje, eu coloquei só com 2 equações e eu botei logo a primeira com 3. Eu devia ter invertido, mas não tem nada não. Vocês vão ver como é simples, tá? Olha o que é que acontece aqui. A questão diz assim, ó. Utilizando essas 3 reações aqui de cima, encontra essa reação aqui para mim, ó. Que reação é essa? Eu vou escrever ela bem aqui, gente, ó. Ele quer a equação global é 2 mols
de N2O5, tá? Formados a partir de 2 mols de gás nitrogênio mais 5 mols de gás oxigênio. Esses dois juntos vão formar 2 mols de N2O5. Os outros exemplos eu comecei com o mais simples, eu já botei um mais complicadinho no começo. Não tem nada não, a gente vai fazer. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte: eu tenho que descobrir o que eu vou fazer com cada equação para encontrar a que eu quero, ok? Por exemplo, olha onde é que está o N2, aqui ó. O N2O5 está do lado dos produtos, o nitrogênio e o oxigênio estão do lado dos reagentes. Então a gente vai procurar uma equação onde eles aparecem e utilizar ela. Olha essa segunda equação aqui, ó. O N2O5, ele está do lado dos reagentes, mas eu quero ele de que lado? Do lado dos produtos. E com o coeficiente 2. Aqui o coeficiente está 1, pois eu já sei o que é que eu vou fazer aqui, ó. Essa equação bem aqui, ó, gente, eu vou inverter ela. Inverter. E multiplicar ela por 2. Por que eu vou multiplicar ela por 2? Porque na questão, o coeficiente do N2O5 tem que estar 2. Como ali está 1, quando eu multiplicar por 2, ele fica com o coeficiente 2. Mas eu quero que ele apareça do lado dos reagentes. Mas aqui ele está do lado aliás, eu quero que ele apareça do lado dos produtos e aqui ele está do lado dos reagentes. Então eu inverto. Beleza. Quando eu inverti ele, opa, o que é que eu encontrei aqui? O HNO3 vai do lado esquerdo, ó, e ele aparece aqui do lado direito. Então eu vou conservar essa equação bem aqui, eu vou deixar ela do jeito que está e vou multiplicar por 4. Porque na hora que eu multiplicar por 4, eu vou conseguir o coeficiente 2 e o coeficiente 5 que eu tanto quero. E aí eu tenho que eliminar uma molécula de água. Então eu vou inverter a primeira equação. Vocês estão conseguindo enxergar por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou inverter a primeira? Porque tem uma molécula de água aqui do lado dos produtos. Eu quero ela do lado dos reagentes, que é para poder cancelar. Essa água tem que sumir daí, ó. No final não pode ter molécula de água. Então eu tenho que cancelar ela. Eu vou escrever aqui embaixo todas essas equações que eu risquei aqui em cima, ó. A primeira, o que eu disse que eu vou fazer? Eu vou inverter. Então, ela vai ficar 2H2O formando 2 moléculas de gás hidrogênio mais uma molécula de gás oxigênio. Como eu inverti, o ΔH muda de sinal. Em vez de ficar menos 571, ele vai ficar mais 571,5, certo? Já fiz a primeira equação. A segunda eu vou inverter e multiplicar por 2. Então, como eu vou multiplicar por 2? Como aqui tem um 2 na frente do HNO3, vai ficar 4. 4 HNO3 formando 2 moléculas de N2O5, porque eu multipliquei por 2, o coeficiente é 1, né? 2 vezes 1, 2. Mais 2 moléculas de água. Agora o ΔH, como foi que ele ficou? Como eu inverti, o sinal ficou positivo. Então, de 76 ele vai ficar agora menos 76, vai ficar mais 76. Multiplicando por 2, vai ficar 153,2. Por que é que eu fiz isso, meu povo? Porque como eu multipliquei por 2, o ΔH tem que multiplicar também. E a equação de baixo eu disse que ia multiplicar por 4. 4 vezes 1,5 dá 2, né? Porque 4 dividido por 2 dá 2, ó, 2N2. Mais 6O2, porque eu multipliquei por 4, né? Formando... Ah, não, tem que botar um maisinho aqui. Mais 2 hidrogênios. Formando 4 NHNO3. Como eu multipliquei por 4, o ΔH vai ficar menos 600
e 96,4. Pronto, agora vamos ver se deu certo. Como é que a gente vai saber? Vamos somar. Muito bem, Adriel, vai dar a letra B, deixa eu ver. Acertou, rapaz, Adrielzão fez as contas ligeiras aí, meu filho, botei foi fé, ó. A parte da lei de Hess, gente, o chato é porque você tem que tomar cuidado o que você vai fazer com cada equação. Beleza? Tem que tomar cuidado. Olha aqui, ó. Não tem duas moléculas de água aqui, ó, do lado esquerdo? Tem duas do lado direito, eu posso cancelar. Eu já tirei a água. Eu não quero água, a equação é para ficar essa aqui no final, ó. É para sobrar só isso aí. Opa, ó, tem 4HNO3 aqui, tem 4 aqui, cancela, eu não quero. Ó o hidrogênio, ó. 2 aqui, 2 aqui. Eu também não quero hidrogênio, não. Ó o oxigênio. Tem um oxigênio aqui, só que aqui tem 6. Aí quando corta 6, sobra 5. Olha como é que a equação ficou. 2N2 mais 5O2 formando 2N2O5. Repara que eu escrevi só o que sobrou, pessoal, ó. E ficou igualzinho a equação que a questão me pediu. Então o ΔH vai ficar como? Só somar todo mundo aqui. Somar todos esses valores. O 571 mais 152,2. 153, na verdade, né? 152 não. Que vai ficar 153. Menos 696,4. No final vai ficar mais 28,3 kJ. Letra B. Essa daqui, como tem 3 equações, gente, dá um pouquinho mais de trabalho, que você tem que tomar cuidado, tem que analisar direitinho o que é que vai fazer com cada uma, tá? As outras eu coloquei só 2 equações para a gente treinar melhor o raciocínio, mas como essa é uma das questões que é um pouquinho mais chatinha, eu vou dar um tempo para vocês anotarem. Eu quero que vocês fiquem com essa resolução. Quem está em casa e pode tirar um print, pessoal, pelo computador, tira. Pessoal do IPTV, como é uma questão grande, eu vou dar um tempinho um pouquinho maior. Mas nas outras elas são menores, tá certo? Anotem aí tudo que, ó, aquela resolução, o que é que eu fiz com cada uma, tá bom? E o procedimento final, beleza? Eu vou dar 3 minutinhos nessa, nas outras questões eu não vou dar tempo não, eu vou fazendo devagarzinho, que eu quero que vocês vão fazendo me acompanhando, tá bom? Vamos lá, pessoal.
Vamos lá, meu povo. Vamos seguindo. Olha essa daqui. Essa aqui já é mais simples. Eu podia ter começado com ela para não assustar o povo, né? Mas vamos aqui, ó. Presta atenção. Toda vez uma questão de lei de Hess, ela vai te dar uma equação global. Ela vai dizer assim, olha, eu quero essa bem daqui. Mas eu quero que tu chegue nela usando essas duas aqui. Certo? Então o que é que a gente vai ter que fazer? Nós vamos observar situações aqui, tá bom? O que é que eu posso fazer com cada uma para chegar naquela ali de cima? A primeira coisa, olha isso aqui, ó. O CO2 está do lado direito. A segunda equação, gente, olha aqui quem está do lado direito. O CO2. Opa! Então uma coisa eu já sei. Nós não vamos mexer na equação 2. A equação 2 a gente vai deixar ela quietinha. Certo? Beleza? Agora, tem a primeira. A primeira, observa que o CO, aqui ó, o monóxido de carbono, ele está do lado dos reagentes. Mas aqui ele está onde? Do lado dos produtos. Já sei o que eu vou fazer. Essa bem aqui eu vou inverter. Eu vou inverter essa equação, certo? E a de baixo eu vou manter, não vou mexer nela. Deixar do jeito que está. Certo? Ó. Eu vou inverter a primeira e manter a segunda. Vamos reescrever tudo aqui? Aqui vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá. No primeiro caso, gente, o que é que nós queremos? A gente precisa que o monóxido de carbono fique do lado dos produtos. Por isso que nós vamos inverter ela. Aí vai ficar assim, ó. CO formando o carbono grafite mais 1/2 de gás oxigênio. Como eu inverti, o ΔH também sofreu inversão. Ele ficou como? Em vez de menos, vai ser mais 26,4. Beleza? Beleza, pessoal. O áudio caiu rapidinho, foi só trocar uma pilhazinha aqui, já trocamos e vamos seguir. Então, o ΔH dessa segunda reação, como eu não mexi com a equação, fica do jeito que está. Tá bom? Ó. Agora é só somar a equação. Como é que eu vou fazer? Cortar carbono com carbono, porque, olha, não tem carbono aqui, te manda embora. Aqui tem 1/2 de oxigênio e aqui tem 1 oxigênio. Então, quando tu cortar, vai sobrar 1/2 ainda. Então, como é que vai ficar a equação? 1 monóxido de carbono, 1 CO, mais 1/2 de gás oxigênio, vai formar 1 CO2. Olha, meu povo, como é bonito. Então, esse ΔH aqui, o ΔH3, ele vai ser igual à soma desses dois aqui. Aí é só somar. Menos 94,1 mais 26,4, que vai ficar 67 menos, na verdade, né? 67,7 quilocalorias. Respostazinha aqui, ó. Linda e maravilhosa. A resposta vai ser letra C. É um processo exotérmico que libera 67,7 quilocalorias. Gente, vejam como é tranquilinho. Essa daqui já é mais simples, né? Como eu botei só duas equações. Uma eu mantive do jeito que estava, a outra eu só fiz uma pequena inversão. Essa daqui eu vou dar um tempinho também nessas duas primeiras, as outras eu vou ficar fazendo direto, tá, pessoal? Vou dar um tempo para vocês terem duas questõezinhas aí anotadas, que tem um raciocíniozinho bonitinho. Não, Adriel, você já domina a matemática, meu chefe. Viu? Ó, esse é o que eu falo para muito aluno, principalmente no segundo ano, gente. A físico-química a gente precisa... A matemática tá em dia, apurada, tem que estar treinando, viu, meu chefe? Treinando direto, que aí dá certo. Ó,
Yara, põe 2 minutinhos nessa, que nas outras eu vou ficar fazendo. Aí aproveita quem dá para tirar o print, ou então eu vou fazendo devagarzinho, que aí você vai escrevendo ao mesmo tempo que eu for fazendo a resolução, tá bom? Tchau! Seguindo. Essa daqui eu vou ter que fazer aqui nesse espaço, Primeiro, vamos lá, ó. O besouro bombardeio espanta seus predadores expelindo uma solução quente quando ameaçado. Em seu organismo ocorre a mistura de soluções. Pessoal, ele quer que a gente chegue nessa equação aqui, ó. Tá? Para chegar nessa equação, nós vamos ter que fazer algumas coisinhas. Por quê? Olha aqui, ó. A água oxigenada está do lado direito. Do lado esquerdo. E aqui ela aparece do lado direito. Opa, eu já sei que eu vou inverter essa aqui, ó. Inverter. Beleza? A primeira eu vou manter. Por quê? Olha esse material aqui, ó. Essa molécula está do lado correto, ó. Então a gente vai deixar ela quietinha, não vamos mexer com ela não. E essa aqui também, ó. Então vamos manter a primeira, tá? A primeira vamos deixar do jeito que tá. A segunda... Vamos precisar de água, né? Então nós vamos inverter ela também. Show? Vamos inverter a segunda. Show? Aí aqui já vamos encontrando nossas ideias, que aí tem as moléculas de águazinha ali para cancelar. Olha, vai dar certinho, menino. Essa química é precisa mesmo, ó. A gente olha aqui e fica, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai? Aí você vai mantendo, invertendo, e quando olha para as moléculas, tudo bonitinho no seu lugar. Oh, coisa linda. Vamos lá. Eu vou ficar indo e voltando, gente, agora que eu vou ter que escrever a equação, né? Que é C6H4, C6H4, OH2, formando C6H4O2,
C6H4O2 mais gás hidrogênio. Como eu mantive, o ΔH vai ficar igualzinho, que é de 177. Pronto. Primeira equação está aqui. A segunda eu vou inverter, vai ficar o peróxido H2O2 formando água e 1/2 de oxigênio. Água mais 1/2 de gás oxigênio. Como eu inverti a equação, vamos trocar o sinal. O sinal é 95, vai ficar menos 95. O que é que a gente decidiu na segunda? Inverter também. Vai ficar hidrogênio e gás oxigênio formando água. Então, hidrogênio mais 1/2 de oxigênio formando uma molécula de água. E o ΔH vai ficar igual a, deixa eu ver o valor, 286 vai ficar menos 286. Meu povo, agora vamos brincar de cancelar aqui, ó. Já dá para cortar o hidrogênio com o hidrogênio. Olha aqui, ó, gás oxigênio com gás oxigênio. Agora não dá para cancelar mais ninguém não, agora vamos somar. Ó, a gente vai pegar essa molécula aqui, ó, C6H4OH2 mais o peróxido, essa daqui, ó. Essas duas estão do lado esquerdo, quer dizer, do lado dos reagentes. Setinha. Vamos escrever essa equação agora, ó. C6H4O2 mais... Observe que tem duas moléculas de água do lado direito, então a gente soma. Então fica, como são duas moléculas, 2H2O. Vamos só dar uma olhada para ver se deu certo, ó. Vamos aqui, voltou, ó. Igualzinha a equação, perfeito. Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? Somar todo mundo aqui. A gente já trocou os sinais, não é? Tivemos esse contato. Então fica, ó, 177, menos 95 fica 82, menos 286 vai ficar menos 204 kJ por mol. É a resposta aqui. Ó. Vamos ver a alternativa. Ah, não, essa aqui está sem alternativa. Então, no caso aqui, gente, ó. 5 segundinhos aqui para dar tempo de tirar um print, eu passo para o outro e você tira um print, que eu vou fazer a próxima questão. Muito bem, Adriel, mas eu sei que você consegue, meu amigo. Você é um dos mais participativos aqui, sempre resolvendo as questões e acertando. Botei fé. Você até botou sua cidade aqui, agora pior que a gente sempre fica se perdendo. Você é da onde? Diga aí, para me dar um alô aí, pessoal da escola. Vamos lá, meu povo! Tirar um print aqui nessa daqui. Dá um tempinho para tirar os prints. Vamos seguindo. Bom, questão 5 diz assim, ó. Quais são as alternativas corretas? Vamos lá, primeiro. O carbono, ó, o primeiro aqui, ó, o carbono grafite é a forma alotrópica menos energética? Sim. Olha aqui, ó. Menos 94, a de baixo é menos 95, 94,5. Ela libera mais energia. Então, ó, correto, é Linaira. Boa tarde, correta a primeira. Segunda, as duas reações são endotérmicas? Não, ó, elas são negativas, então elas são exotérmicas. Terceira, se ocorrer a transformação de carbono diamante em carbono grafite, haverá liberação de energia? Agora a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. O carbono diamante virar grafite, eu tenho que inverter a primeira equação e manter a segunda. Na hora que eu inverter, vai ficar assim o cálculo, ó. Vai ficar menos 94,5 mais 94. Porque quando a gente inverte, o valor vai ficar
o quê? Positivo. Inverteu a equação, o ΔH muda de sinal. Menos 94 mais 94 fica menos 0,5 kJ. Opa! Se ficou negativo, é ESO, então libera sim. Então o item 3 está correto, ó. Ele está dizendo que vai ocorrer liberação, vai ocorrer sim, tá pessoal? Vai liberar energia, o item 3 está correto. O carbono diamante é a forma alotrópica mais estável? Não, a mais estável é o carbono grafite. Então as corretas, ó, 1 e 3. Resposta correta aqui. Meu amigo Adriel, lá de Uruçuí, Unidade Escolar Antônio Costa, da Zona Rural. Um abraço para todo mundo aí, da Unidade Escolar Antônio Costa, na Zona Rural do município de Uruçuí, o pessoal de Uruçuí também. Show? Vamos seguindo. Vou fazer mais. Questão 6, ela é teórica. Vamos lá. Com respeito à lei de Hess, vamos lá, a primeira letra A diz assim. Aqui é para dizer se é verdadeiro ou falso, tá, gente? A lei de Hess permite calcular a entalpia de reação que, experimentalmente, seria difícil de determinar? Correto. Lembrem-se, a gente já conhece valores de entalpia de várias semi-reações. Então, nós podemos utilizá-las para determinar a entalpia, né, o ΔH de formação de uma reação que não se tem conhecimento do valor dela experimental, ou que daria muito trabalho fazer em laboratório. Você pode simplesmente utilizar a lei de Hess. B. Pela lei de Hess, podemos usar qualquer reação intermediária cujos valores sejam conhecidos e cujo somatório algébrico resulte na reação desejada, é o que eu acabei de falar. A gente vai fazer aquelas brincadeiras. É verdadeiro, Adriel, cuidado. Ó, por que é verdadeira a letra B? Olha o que ele disse. Eu posso usar qualquer reação intermediária? Sim, desde que na hora que você fizer o cálculo, o resultado do cálculo seja o quê? A reação que você deseja. Não se esqueçam. Eu vou pegar as reações intermediárias e vamos fazer aquelas brincadeiras de inverter, multiplicar ou dividir, com o intuito de encontrar a reação que a gente deseja. Tá certo? C. A lei de Hess permite determinar a variação de entalpia até mesmo de reações que na prática nem chegariam a ocorrer pelo caminho direto? Sim. Por quê, meu povo? Porque a lei de Hess você consegue fazer, por causa que a lei de Hess diz que a soma das entalpias de processos intermediários é igual à entalpia do processo final. Show? D. As equações usadas podem ser multiplicadas, divididas, invertidas. Perfeito. Você pode fazer tudo isso para encontrar a equação final. Letra E. Quando se inverte uma equação, o valor da entalpia permanece o mesmo? Não. Aqui é falso. Quando você inverte, o sinal muda, tá? Se é negativo, fica positivo. E vice-versa. O F. Na hora que a gente inverte, não esqueça, o valor, cuidado. O valor não é o mesmo porque você vai mudar a entalpia. Olha F. No somatório das equações, se duas substâncias iguais aparecem em reações diferentes e em lado contrário ela pode ser somada, de jeito nenhum. Você só pode somar se tiver do mesmo lado. Vamos lá. Se as duas estiverem do lado dos reagentes ou do lado dos produtos, você soma. Para cancelar, tem que estar de lados opostos. Então, o F aqui já está errado, porque o que ele está dizendo é verdadeiro se for o contrário. Show? Então, item E e F são falsos. A, B, C e D, verdadeiros. Sussa, viu como é simplesinho? Tranquilo demais. Ó, fazer mais um aqui. Olha esse cálculozinho lindo. Ele quer que a gente chegue aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui. Para a gente chegar, olha aqui, ó, enxofre rômbico, ó, já está do lado correto na primeira equação. Então vamos manter. Vamos manter a primeira, tá? Primeira, não vamos mexer nela, porque
Quem a gente quer tá aqui já bonitinho, ó. Tá certo? A segunda, o que é que nós iremos fazer? Bom, o SO3, olha aqui, ó. Tá do lado correto já, ó. Show! E o SO2 eu posso cancelar aqui e aqui. Muito bem. Ó, já tá todo mundo no lado correto. Eu vou manter também. Deixar do jeito que tá. Beleza? E aí, meu povo, vocês acham que fica como? Hein? O que é que eu faço agora? Só somar as equações. Vamos somar aqui. Na hora de somar, eu posso cancelar o SO2 com SO2, ó. Eles estão na mesma quantidade de lados opostos. Já tirei o SO2. E o restante é só somar, ó. Enxofre rômbico tá aqui. O SO3 está aqui. E opa, 3 meios de oxigênio também. Porque, ó, tem um oxigênio na equação de cima e eu vou somar com 1 meio na equação de baixo. É só você lembrar que 1 mais 1 meio, a gente faz um MMCzinho, né, meu filho? Ó, coloca o 2 aqui, 2 vezes 1, 2, corta 2 com 2, sobra 1. 2 mais 1, 3 sobre 2. Então, quando você soma 1 mais 1,5, dá 3,5. Aí, para quem esqueceu fração, meu povo, não esqueça. Soma de número inteiro com fração. Aí essa soma vai ficar exatamente 3 sobre 2. Ó, ficou perfeito. Bastava manter os dois, cortar o SO2 com SO2 e somar. Então, o ΔH dessa reação vai ser a soma desses dois aqui, ó. O menos 71 mais o menos 23,4. Como os dois têm sinal negativo, a gente conserva o sinal e soma 71 mais 23,4, vai dar menos 94,4 quilocalorias. Rapaz, essa aqui foi facinha demais, ó. Só na manha. Essa aí ficou a resolução bem bonitinha. Eu acho que eu vou dar um tempo. Eu quero que vocês anotem essa reação aí, gente. Ficou legalzinho. Até por causa da fração aqui. Vamos lá. Anotem essa resolução para mim. Vamos lá, Yara. Dá 2 minutinhos para os meninos.
Seguindo, vamos fazer mais uma. Olha essa daqui, ó. Nessa questão, observe que ele quer essa expressão aqui, ó. Água líquida se convertendo em água a vapor. Vamos ter que inverter essa aqui, ó. Porque o líquido está de que lado? Direito, e nós queremos ele do lado esquerdo. A primeira a gente vai manter, ó, porque o vapor já está do lado correto, do lado dos produtos. Então vamos manter a primeira. Vamos manter do jeito que está. E a segunda vamos inverter. Show? Vamos lá. Aí fica H2 mais 1/2 de O2 formando H2O na fase de vapor. Como a gente manteve, o ΔH permanece o mesmo, menos 242 kJ. A segunda, vamos inverter, vai ficar água líquida, tá? Formando gás hidrogênio e 1/2 de gás oxigênio. Como fizemos a inversão, o ΔH muda o sinal, agora vai ficar positivo. Show? Agora, vamos somar as duas equações. Ó, corta o gás hidrogênio com o gás hidrogênio, é o único que a gente vai precisar cortar aí. Não, ainda tem que cortar o hidrogênio também, ó. Gás hidrogênio com gás hidrogênio. Repare que como eles estão na mesma quantidade, não vai sobrar nenhum. Aí a gente soma as equações com o que sobrou. Então, ó, a água na fase líquida se converte em água a vapor. E o ΔH vai ser o quê? A soma. Vamos somar essas duas equações. Vai ficar menos 242, certo? Mais 286, que vai ficar mais 44. Repare que fica positivo. Mais 44 kJ. Ó, fica positivo porque o valor positivo aqui dessa equação, esse valor aqui, ó, é maior do que esse. Então a gente já sabe que o sinal é positivo, vai ficar endotérmico o processo. Beleza? Sussa nessa questão aqui. Viu como é simplesinha, tranquilinha? Então, lei de Hess. A nossa brincadeira é fazer o quê, pessoal? Inverter, multiplicar, dividir as equações, mexendo exatamente nos coeficientes e no ΔH. Se multiplicar ou dividir, o valor ΔH também multiplica e divide. E nos coeficientes, você também vai multiplicar ou dividir os coeficientes dependendo da manobra que você utilizou. Inverteu a equação, o sinal muda. Show? Deixa eu ver aqui a próxima. A próxima questão é um pouquinho maior. E o nosso tempo está encerrando, eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. Eu vou ficar falando do conteúdo aqui enquanto vocês anotam essa resolução. Aproveita, deixa na tela mesmo, viu, Yara? Bota para me aparecer só no cantinho. Que aí esse minutinho final aqui, os meninos aproveitam e vão anotando a resolução. Show? Pessoal de Barreiras, Campinas, Curral Novo da Inocência, Hugo Napoleão, Jeromeia, Pavo Sul, Ribeiro e o Polo Zilma. Hein, Yara? Polo Zilma. Zilma. Rapaz, será, o bolo hoje é a Zilma, é? Fiquei sabendo que o bolo hoje é com a Zilma. Hein, Zilma? Você aí tá de olho aí, pessoal. Esse é um polo, pessoal, que fica acompanhando as aulas. Já tô cobrando ela aqui, ela tá assistindo, ó. Já tô cobrando ao vivo. Cadê o bolo? E aí, Adriel, pegou a ideia? Essa questão ficou tranquilo, Sussa? O que é que você me diz, meu filho? Elinaira, boa tarde de novo para você. A Juliana botou boa tarde um dia desse, a Juliana botou boa tarde, eu pensando que era aluno, né? Aí eu falei, boa tarde, é a Juliana aqui acompanhando a aula. E eu penso, oxe, não vai dizer de onde é, não. Aí eu falei, oxe,
Nem cumprimentou. Aí eu fiquei bestando aqui, ó, Juliano. Então, gente, o tempo da nossa aula está encerrando. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam, que assistiram, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau!